Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao Enterprise 2020-2025. Aqui quem está falando é o Carlyle do Vale e hoje eu estou aqui para dar os parabéns para você que está participando desse evento 100% gratuito e 100% online. Aproveite que a palestra não começou e compartilhe os nossos links nas suas redes sociais. Lembre-se, aquilo que é bom para você pode ser bom para o outro também. Este evento está sendo realizado pelos departamentos acadêmicos de Administração e Engenharia de Produção da Universidade Federal de Rondônia, do campus de Cacoal, e recebe o apoio de grandes instituições, como o SEBRAE e o SENAC. A nossa grande patrocinadora é a Cicobi Credip, e este evento ele nasceu em apoio ao CERNIC. O CERNIC, que é o Centro de Reabilitação Neurológica Infantil de Cacoal, que sofre por problemas financeiros desde o início da pandemia. Então, se você quiser e puder, faça uma doação em qualquer quantidade no link que está aparecendo no seu vídeo, ok? Antes de iniciar a palestra, é importante passar algumas informações. Logo abaixo você vai encontrar um botão Pergunte ao palestrante e equipe. Caso tenha alguma dúvida ou queira fazer alguma pergunta ao palestrante, você já pode enviar a sua dúvida, sua pergunta ao palestrante ou à equipe. Depois da palestra, será aberta uma live onde você vai poder interagir com o palestrante, coisa muito rápida, de 15 a 20 minutos no máximo, ok? E logo na sequência você tem o terceiro botão, onde você vai poder colocar algumas informações para a emissão do seu certificado, ok? Wake Up! O futuro do emprego já chegou! Essa palestra vai ser ministrada pelo professor Feliciano Azuaga. Boa tarde, tudo bom? Sou Feliciano Azuaga. Eu sou economista, professor universitário, um amante de novas tecnologias e um entusiasta pelo desenvolvimento do ecossistema de inovação aqui no interior do Brasil. Eu gostaria inicialmente de fazer um agradecimento especial para minha ex-aluna, agora professora aí na Universidade Federal de Rondônia, Tatiane, por esse convite. Eu acho que é um momento extremamente importante, relevante, de a gente fazer um debate, uma reflexão sobre todas essas transições que nós estamos passando, essa transição econômica, demográfica, tecnológica, e principalmente agora, com esse impacto absurdo que a nossa sociedade vai passar devido a essa pandemia que vai criar essa situação nova que a gente está chamando de novo normal. Eu vou fazer essa conversa com vocês, depois a gente vai fazer um bate-papo ao vivo aí para trocar algumas figurinhas. E eu gostaria de começar falando que tudo isso que eu vou falar agora é baseado na minha experiência de uns anos mais recentes, que moldou e mudou também a forma como eu vejo hoje o mundo, como eu interpreto essas tendências, e eu vou tentar passar um pouquinho dessa minha percepção para vocês nesse bate-papo. Tá? Essa palestra aqui eu chamo de Wake Up, o futuro do emprego já chegou, porque eu acho que às vezes a gente está passando por uma transição e eu falo muito com meus amigos, meus alunos, assim, muitos dos meus alunos não percebem essa transição, muitos dos meus colegas também têm essa dificuldade, mas eu acho que se a gente não se preparar para essas mudanças, não se adaptar e não formatar algumas habilidades novas que esse mundo novo tá exigindo, a gente vai ter uma certa dificuldade em navegar nesse novo normal que está nos impondo assim o tempo todo. Eu gosto de citar inicialmente aqui um filósofo muito famoso, mas é um filósofo que só quem tem mais de 30 anos vai conhecer, que é o filósofo Mike Tyson. O Tyson ele tem uma frase que eu acho fantástica. Para quem não conhece o Tyson foi um campeão mundial dos pesos pesados lá no final da década de 80, e o Tyson era um cara que ele destruía todos os seus competidores. Uma das frases que eu mais gosto do Tyson é uma frase que ele falava que todo mundo tem um plano na vida até tomar o primeiro soco na cara. Isso ele citava quando era questionado sobre a sua próxima luta. Todo adversário do Tyson falava que ele possuía um plano para derrotar o Tyson. E o Tyson respondia dessa forma, né? Que todo mundo tem um plano até tomar o primeiro soco na cara. E eu acho que comigo e com boa parte das pessoas, a gente passa por determinadas experiências ao longo da nossa carreira, da nossa vida profissional e pessoal, que faz a gente rever alguns conceitos. Eu falo que de vez em quando a gente toma umas porradas, e essas porradas nos faz de forma forçada a reavaliar a nossa trajetória de vida. E eu gosto de apontar algumas mudanças que eu percebo que a gente está sendo atropelado e a gente está tendo que se adaptar a todo momento. A primeira grande mudança que eu gosto de abrir as minhas palestras
é falar que esse mundo ele é muito diferente do mundo que eu fui criado. Então a gente está passando por uma transição demográfica e a gente tem gerações diferentes que acaba gerando um certo conflito. Vou dar um exemplo assim clássico que eu gosto. Se vocês estão assistindo aí na casa e perguntar para um jovem com 20 anos o que é isso, para que serve essa caneta Bic, com certeza ele vai falar que é para escrever. Agora se você perguntar para uma pessoa da minha faixa etária, dos 30, 40, para que serve essa caneta Bic, ele vai te dar uma outra explicação. Ele vai falar que essa caneta Bic servia, na época dele, para escutar música. E basicamente a caneta Bic, na minha época, ela funcionava como um instrumento para a gente rebobinar fitas cassetes. Se tem alguém dessa faixa etária aí acompanhando essa palestra, esse bate-papo, ele vai lembrar dessa situação. Para você escutar uma música na frente, para você voltar uma música que você gostou, você tinha que pegar e para economizar bateria com uma pilha, ficar rodando essa fita cassete até achar o ponto onde começava aquela sua música que você tanto gosta. O que eu quero dizer com isso? Que é muito diferente o acesso que a gente tem de dados, de informação, de entretenimento. Isso aqui, para quem também é mais da minha faixa etária, eu falo que isso aqui é o YouTube na nossa época. Por aqui que eu tinha acesso à informação, notícias, por aqui que eu tinha acesso à música. E se eu quisesse escutar mais de uma vez a música que eu gostava, eu tinha que gravar através do equipamento desse, um 3 em 1. Isso aqui era uma playlist. Eu tinha que pegar, escutar aquelas músicas, anotar ali daquela caixinha lateral, escrever todas as músicas, qual banda tocava naquela caixinha, para organizar as poucas e escassas informações que eu possuía naquele período. Então era muito diferente esse mundo. Hoje em dia, só para a gente ter uma noção como isso é diferente, na minha época as pessoas elas escutavam música. Hoje as pessoas assistem música pelo YouTube, como a gente está nessa plataforma hoje do YouTube aqui. Vocês estão aí na plataforma do YouTube. E se for possível depois, vocês me sigam lá no meu canal também, aproveitando para fazer um jabazinho aqui. Mas hoje as pessoas assistem música via YouTube e os ídolos, eles são muito efêmeros, eles mudam rapidamente, eles impactam, principalmente os jovens, de forma muito ampla e forma muito rápida também. Por exemplo, eu até falo para meus alunos, se eu não conheço o mundo dele, é difícil de conversar, de dar exemplos que ele consiga entender para absorver algumas das abordagens acadêmicas que eu quero fazer. Então, por exemplo, essa menina aqui, ela é muito famosa para esse público pré-universitário, esse público universitário, e cada musiquinha dela atinge 1 bilhão de espectadores. É uma coisa impensável há algumas décadas atrás. Tá? Então, a gente observa que acessar entretenimento mudou, a forma de relacionar mudou, a forma de aprender mudou também. A gente antigamente só tinha acesso à informação, geralmente em 2 locais, na escola e na universidade. Hoje em dia, a gente tem várias formas, canais, mecanismos de acesso à informação. O que a gente está passando hoje no meio dessa pandemia é aprender a lidar com formas remotas de aula à distância, de aula através de trilhas de aprendizado, de cursos online. Então, essa é uma realidade já que se tornou atual. A gente aprende também com muito conteúdo. Eu gosto de citar aqui o Iberê Tenório, do Manual do Mundo, mas assim, com certeza vocês que estão me escutando aí devem estar pensando o que vocês já aprenderam utilizando outros canais. Ou YouTube, ou Khan Academy, ou edX, ou Coursera, ou coisas do dia a dia, como fazer um bolo, uma receita, um truque, um programa que vocês aprenderam a utilizar usando algum conteúdo de internet. É uma coisa muito diferente, e pela primeira vez na história, a gente tem uma geração mais nova ensinando algo para uma geração mais velha. Então isso é muito diferente. As plataformas também que geram esse conteúdo, então antes eu tinha conteúdo só na escola e na universidade. Hoje o problema é excesso de conteúdo. E até o papel do professor está se readaptando e a gente está mais como um tutor, uma pessoa que mostra as trilhas com um conhecimento mais adequado, com a linha de aprendizagem mais adequada, do que aquela pessoa que replica conteúdo em sala de aula. Eu até brinco, né, que os alunos às vezes vão na sala de aula, você escrevia na sala de aula, o aluno hoje tira uma foto e manda para todo mundo pelo WhatsApp. Então é muito diferente. Então hoje nós temos plataformas, conteúdo. Eu gosto dessa plataforma aqui, que é a edX, que tem muito conteúdo das melhores universidades do mundo e tem cursos aí, desde cursos livres até a pós-graduação das universidades. Então assim, mudou também a forma de a gente acessar informação e de a gente aprender. Tá? Alguns de vocês devem estar acompanhando essa live agora
pelo celular, que era uma coisa impensável também um período atrás. Antes eu só conseguia um conteúdo, uma forma de aprender através de uma presença física. Hoje não, hoje a gente está passando por uma transformação. Uma terceira transformação importante, que aí é uma área que vai chegando, que eu gosto muito, é que o mundo dos negócios está mudando também e a tecnologia está fazendo essa transformação ser cada vez mais rápida. Só para a gente entender como essa transformação ela foi muito rápida e a gente perdeu também a referência, quando a gente pega uma Apollo lá na década de 60 que levou o homem para a Lua e comparo com qualquer telefone, um Xiaomi, por exemplo, eu consigo ver que qualquer telefone que vocês estão na mão aí, ou estão me assistindo, eles têm quase que 4.000 vezes a capacidade de processamento de dados de um foguete que levou o homem à Lua há 5 décadas atrás. Só para você ver como que a capacidade de processar informações e de hardware evoluiu nessas últimas décadas. Mas o que isso traz? Ela vai trazer algumas mudanças radicais. Primeiro, tecnologia mais barata, hardware mais barato, capacidade de processamento mais barato, nuvem mais barato, facilita algumas tecnologias que eram teóricas, lá na década de 50, a serem empregadas no nosso dia a dia. Por exemplo, quem conhece a Siri, quem conhece a Alexa, quem usa sistemas de chatbot, quem usa Instagram, quem usa Facebook, sabe do que eu estou falando. Então, a máquina acaba aprendendo contigo, ela acaba encontrando seus padrões, e hoje isso é muito mais fácil de ser utilizado por vários segmentos empresariais. O que isso acaba trazendo? Acaba trazendo uma grande quantidade de produtos, serviços, novas empresas, desse formato de utilizar novas tecnologias para resolver problemas clássicos. Então, eu gosto de falar muito de startups. A gente observa que o mundo, nos últimos anos, foi transformado por algumas empresas que mudaram a nossa forma de conviver. Airbnb, o Facebook, o WhatsApp, o Instagram, o Uber, que revolucionaram alguns segmentos. Eu gosto de citar outros exemplos também no setor bancário, a gente tem um Nubank da vida. Então essas empresas, que geralmente são empresas que foram formatadas por jovens, que identificaram problemas, e o que diferencia essa startup é a forma como eles testam mais rápido soluções para resolver problemas do cotidiano. Antigamente a gente ensinava os alunos, os estudantes, que você não podia errar, você tinha que fazer um excelente planejamento empresarial antes de abrir um negócio, e o que a gente vê hoje nesse novo formato de empresas de tecnologia, principalmente de base tecnológica, é que você é incentivado a testar rápido, errar rápido, para você aprender rápido. Então, esse aqui é um evento que eu fui, acho que 2 anos atrás, lá na USP, é o SciBiz, e quando você começa a olhar os proprietários de algumas empresas que vocês conhecem, o iFood, a Uber, deixa eu lembrar aqui, a CargoX, você vê jovens, tá, com menos de 35 anos, que conseguiram identificar problemas que eram problemas comuns a uma grande quantidade de pessoas e conseguiram implementar soluções inovadoras usando novas tecnologias. Então isso acaba transformando grandes mercados. Hoje, por exemplo, a gente tem um banco que mais cresce no país, que é o Nubank. Eu não lembro agora, mas o Nubank acho que abre 60 mil contas sem ter contato humano, através de mecanismos automatizados. Ele tem hoje acho que mais de 20 milhões de clientes, e isso é uma revolução para um setor extremamente tradicional como é o setor bancário. Hoje, numa era de distanciamento social, de pandemia, a gente começa a rever a necessidade, por exemplo, de presença física de agências, de estruturas físicas. A gente começa a rever a necessidade, o trabalho de todo mundo se concentrar no mesmo local numa empresa. Então, isso é um exemplo de diversos segmentos. Outro segmento que eu acho fantástico é o segmento de entretenimento. Hoje a gente tem Amazon, a gente tem Netflix, a gente tem hoje Disney, a gente tem vários mecanismos de streaming que levam conteúdo, ESPN Watch, Globoplay, Globosat Play, Fox. A gente tem essas plataformas de streaming que levam conteúdo, oferecendo mais comodidades para as pessoas. Eu lembro da minha época lá, quando eu tinha que ir numa locadora, eu tinha que rebobinar a fita, eu tinha toda uma série de procedimentos há uns anos atrás para conseguir ter acesso a conteúdo, informação, entretenimento que vocês têm hoje disponível na palma da mão. E olha só como que essas coisas mudam, segmentos importantes, segmentos tradicionais. Eu conheci também lá em São Paulo uma empresa chamada SmartMay. Essa empresa é uma empresa que ela concorre com pequenos escritórios de contabilidade. E basicamente ela faz alguns serviços que os escritórios de contabilidade fazem, mas ela não tem custo.
ela tem uma parceria com os bancos e ela abre CNPJs, controla impostos federais, faz o controle contábil da empresa e o custo é zero, ela cobra por alguns serviços. Então você começa a pensar assim, opa, esse negócio aí de escalabilidade, esse negócio de uso de novas tecnologias, automação, inteligência artificial, isso sim impacta o formato das empresas e impacta também a demanda por profissionais das empresas, que é o que a gente vai falar mais para o final. Um outro exemplo que eu gosto de dar, essa empresa é uma empresa francesa chamada Wonder Legal. Essa empresa francesa, ela tem praticamente qualquer documento legal no mundo por um preço simbólico. Então você encontra documentos legais, ela atua em 42 países e qualquer documento legal tem um valor entre 5 e 40 dólares. Então é uma coisa que antes era muito manual, é uma coisa que eu tinha que fazer uma busca, eu tinha que buscar o perfil do juiz que vai julgar, buscar a jurisprudência, buscar os cases. E hoje você faz uma busca numa plataforma como o ROS da IBM, como a Wonder Legal, e você se assusta como que a tecnologia consegue fazer algumas coisas muito mais rápido do que o homem. Então, principalmente quando é busca de informações, compilação, tratamento de dados, a gente usa a tecnologia como uma ferramenta e não como uma competidora direta. Mas isso impacta. Então, eu trouxe um exemplo aqui do agro também. Isso aqui A gente começa a pensar assim, você está tendo tantos avanços em carros autônomos, inteligência artificial, será que isso também não vai chegar em outros setores, como o agro? A gente sabe que o agro utiliza muita tecnologia embarcada nos equipamentos, no planejamento do plantio, na colheita, na distribuição dos insumos, dos defensivos. E quando a gente começa a observar que essas tecnologias começam a se adaptar para segmentos tradicionais, como a agricultura, eu começo a me questionar. E a gente olhando alguns protótipos da Case, da John Deere, eu falo assim, para que a gente vai ter um operador numa máquina dessa, se é possível fazer à distância, quando eu tiver conectividade, que é um grande problema no Brasil. Mas com a chegada da tecnologia 5G, esse problema vai fazer parte do passado. E aí a gente vai ver uma rápida aceleração do uso de automação para alguns equipamentos agrícolas. Então isso já está bem claro. A gente vê também o uso de drones, tá, como uma nova tecnologia de hardware que pode ser utilizada em vários e vários segmentos, segurança, entretenimento, transmissões esportivas, fotografia, monitoramento. Um exemplo que eu gosto de dar aqui é esse aqui que utiliza drones, você pode usar câmera para fazer monitoramento de animais, rebanhos, identificação de patologia, identificação se os animais estão no cio, fazer contagem por fotogrametria facial. Então, existe já algumas aplicações que já estão sendo bem utilizadas em determinados segmentos, principalmente suinocultura, bovinocultura de aplicação intensiva, principalmente em confinamentos. E isso não é coisa que vai chegar, é algo que já chegou. E aí um outro soco que fez esse processo se tornar mais rápido, se a gente parar para pensar, é esse processo que a gente está passando agora, que foi a pandemia. Então, eu comecei a ter noção do impacto de uma pandemia como a que a gente está vivendo, quando você abre a tela e vai ler a notícia e fala que a Olimpíada, que é o maior evento esportivo do mundo, acabou de ser cancelado. Aí você começa a falar, para aí, a Ásia já passou por outras pandemias extremamente graves, só que você começa a cancelar, você começa a ter fechamento dos países, decreta os decretos de lockdown e quarentena forçada. Então isso começa a mostrar a seriedade. E aí no Brasil a gente começou a ter esse problema da pandemia lá no finalzinho de fevereiro, ele se acelera no mês de abril e maio, e a gente começa a ver os impactos para a economia. Porque uma das estratégias de combate a essa pandemia é o isolamento social, a redução da mobilidade, porque é uma pandemia viral. Então você reduz a mobilidade, o contato das pessoas, você vai mitigar, vai diminuir o impacto de transmissão dessa pandemia. Entretanto, olha só o que acontece. Isso impacta diretamente aqueles segmentos econômicos que dependem da mobilidade, dependem da interação social. Isso é muito, muito difícil de lidar. Então a gente vê nesse gráfico aqui como que houve um impacto severo para vários segmentos econômicos. A gente olha o segmento de veículos. Eu peguei um levantamento da Google, que não está aqui nessa palestra, mas em vários estados, quase que 50% das prestações de serviços foram reduzidas nesse período inicial da pandemia, porque as pessoas pararam
com a sua mobilidade e aumentar o distanciamento social. E olha como que isso impacta na economia. A gente tinha uma expectativa de crescimento lá em janeiro, a expectativa para o final de 2020 era de crescer 2%, chegou agora, nesse mês agora de julho que nós estamos conversando, agosto, uma expectativa de crescimento de -6%. Então o PIB, em vez de crescer 2%, ele vai encolher -6%. Um impacto de quase 8%, que é um impacto muito grande. E aí a gente começa a analisar e começa a se analisar também como que a minha profissão vai se adaptar a esse novo normal, que a gente não sabe como vai ser, a gente não sabe se essa pandemia vai ter ciclos, se vai acontecer a criação de uma vacina nos próximos meses, a gente não sabe como as pessoas vão voltar a se comportar. Será que eu vou ter os mesmos padrões de consumo que eu tinha anteriormente? Será que eu vou ter os mesmos padrões de interação social? E aí a gente começa a ver que esses impactos começam a se distribuir de forma heterogênea entre os segmentos econômicos. A gente sabe que o segmento de turismo está sofrendo muito, o segmento de transporte aéreo, o segmento de serviços está sofrendo bastante. E isso parte de cada um analisar como é que o meu segmento está respondendo e como é que ele vai se adaptar a esse novo cenário, a esse novo normal. Um exemplo que eu gosto de trazer muito para a gente discutir isso, sobre profissões de futuro, olha só, antigamente a gente pensava assim, eu vou ter uma formação acadêmica, eu vou prestar um concurso, eu vou fazer um processo de trainee, eu vou abrir uma empresa, eu vou ter uma sede, aí as empresas começam a pensar, para que eu vou ter sede? Se eu estou testando agora home office e está funcionando para determinados segmentos. Se eu estou criando novos canais de comunicação, de venda, de pós-venda. Então, a gente começa a analisar isso. E aí eu vejo o Twitter, quando o Twitter anunciou que ele não vai pedir o retorno dos funcionários para a sede, porque está funcionando. E muitas empresas, inclusive aqui no Brasil, você pega a XP Investimento, está até com a ideia de mudar a sede para o interior ou manter os funcionários em home office. E aí a gente vê novas rotinas sendo criadas na empresa, reorganização da estrutura. Para que eu preciso ter uma sede tão grande? Será que isso não poderia fazer de uma forma remota? Será que eu não tenho um sistema que aumenta a produtividade? Principalmente em grandes centros, onde as pessoas gastam muito tempo de deslocamento, está sendo uma bênção essas novas formas via home office. E outra coisa, muitas empresas que tinham restrição a se adaptar, a usar tecnologia, usar trabalho remoto, eu posso pegar a minha universidade, a gente tinha uma grande dificuldade no ensino à distância, agora a gente vai ter que fazer isso até que de uma forma obrigatória. E eu acho que isso é um avanço, porque a gente vai trazer alguns projetos que nós estaríamos implantando lá no futuro, a gente está trazendo para agora. Então, isso eu vejo como um ponto positivo. Outra coisa que a gente observa, as pessoas estão sendo obrigadas a aprender ferramentas. Ferramentas de produtividade, ferramentas de teleconferência, ferramentas de controle de projeto. Então, isso foi também uma mudança muito forte nesse período de pandemia. O próprio governo está tendo que adaptar os seus serviços. Um exemplo que eu gosto de trazer aqui é o exemplo dos cartórios. Então, assim, fechando com esse exemplo do cartório, eu quero mostrar que adaptabilidade e criação de comodidade para os usuários está sendo um ponto-chave hoje em dia da sobrevivência dos negócios. Aquelas empresas que tiveram uma melhor capacidade em se adaptar, em criar valor na comodidade para os seus usuários, para os seus estudantes, para os seus colaboradores, ela vai conseguir ter uma melhor resiliência nesse momento onde essa crise está fazendo todo mundo tendo que se adaptar. Então, como eu disse, comodidade e adaptabilidade são palavras-chave para as empresas e também para as pessoas, para os profissionais. A gente está vendo as escolas, no mundo inteiro as escolas estão voltando. Como voltar? A gente não sabe. Então vai ter que ter muito teste, muito jogo de cintura, muita solução criativa, e aí as pessoas não têm uma solução pronta, as empresas não têm solução pronta, a universidade não tem uma solução pronta. A gente vai ter que testar e se adaptar para essa nova situação. As universidades a gente já está vendo isso, os vestibulares online, tem uma prova muito tradicional de economia para mestrado e doutorado aqui no Brasil, chamada ANPEC. Essa prova vai ser feita esse ano online, as pessoas vão fazer de casa essa prova. Ou você tinha a opção de não ter a prova ou fazer no novo modo. Então, assim, é uma adaptação forçada.
E aí surge também uma série de oportunidades. Oportunidade de logística urbana, oportunidade de criação de novos EPIs, oportunidade de novas formas de entretenimento. A gente está vendo hoje, com o retorno de algumas atividades esportivas e entretenimento, as pessoas tendo que se adaptar às lives, que foi essa criação dessa nossa pandemia. Então foi adaptação. Até gosto de falar de um produto que eu acompanhei de entretenimento, que foi um show de um rapper que foi dentro do jogo Fortnite, mas era um show de música dentro de um jogo. E eu achei a experiência bem legal. E é uma solução que foi criada. A gente viu muitos restaurantes tendo que adaptar para delivery, muitas lojas criando canais no Instagram, canais no WhatsApp, muita gente usando chatbot. Então é uma necessidade de adaptação que a gente está passando. E aí bate aquele desespero, né? Poxa, professor, eu nem terminei meu curso na faculdade, eu estou estudando, esse mundo já estava maluco, já estava difícil. Agora chega a pandemia, dá um desespero. Eu falo que esse desespero que vocês estão sentindo, eu também sinto o tempo todo. E essa sensação ela não muda ao longo da sua vida. O que muda é a nossa maturidade em poder lidar com essa sensação. Eu gosto de falar para os meus alunos que quando eu entrei na faculdade, e quando eu comecei a dar aula lá em Santa Catarina, a gente tem um falso poder de controle. E eu falava muito para meus alunos que eu gostava de falar para eles que vocês vão ter uma formação em 5 anos, essa formação vai te dar uma capacidade, você ter um emprego numa determinada empresa que vai garantir o seu futuro. Hoje eu sei que isso está muito longe da realidade. E eu sou bem sincero com meus alunos. Eu falo que todas essas habilidades que ele está desenvolvendo na universidade vai fazer com que ele tenha capacidade de navegar nesse mundo em transformação. Que eu nem sei como vai estar daqui a 5 anos. Como eu não sabia que a gente ia ter uma pandemia em 2020, eu não sei o que vai acontecer em 2021, não sei o que vai acontecer em 2023. Mas eu quero que ele tenha habilidades, skills, que ele possa navegar, se adaptar e conseguir entender esse mundo em transição. Esse acho que é o meu objetivo. E aí quando eu vou falar disso, algumas das habilidades que eu falo para o profissional do futuro, uma sensação que a gente sempre tem também, que eu acho que a gente é enganado pelos nossos pais lá quando a gente é muito jovem, a sensação que a gente vai parar de estudar algum dia na vida. Isso é uma coisa que não vai acontecer. Como eu mostrei para vocês, a gente está passando por uma série de transições. Essas transições elas são muito rápidas, estão ficando cada vez mais curtas e elas demandam uma nova série de conhecimentos. E aí a capacidade de aprender ela se torna essencial hoje nesse mundo extremamente competitivo para determinadas funções. Então aprender de forma constante, automotivada, é um item fundamental hoje, de diferencial hoje para quem está entrando no mercado. Então isso é uma coisa que tem que estar clara. E aí eu conversando com algumas pessoas que trabalham em RH, vou dar 2 exemplos aqui. O meu amigo Yuri, lá da Estônia, que estava aqui em Sinop, do lado direito da tela. Ele foi fazer um bate-papo sobre como que ele entrevista os futuros profissionais que vão para a Estônia. Inclusive ele é responsável por essa regional, Mato Grosso do Sul, Rondônia. E eu também conversando lá no INSPER com a diretora global de RH da Siemens. Uma coisa que me chamou muita atenção nesse bate-papo eles falam assim, formação técnica, todo mundo tem igual. Eu vou ter 60 engenheiros para ir lá para Siemens, eu vou ter 300 pessoas com curso superior que ele na Estônia. Então, gente com hard skill, a formação técnica, o cara que é bom em pesquisa operacional, em matemática financeira, em marketing, todo mundo tem esse nível de conhecimento. Mas eles falam assim para mim, olha, o que diferencia as pessoas são essas habilidades socioemocionais. A capacidade de aprendizado, a resiliência, a automotivação, a disciplina. Isso você não aprende no banco da escola, você não aprende no banco da universidade. São algumas características que foram moldados na sua formação familiar, na sua formação de convivência social. Isso são características que te diferenciam. Até o argumento deles para analisar essas características primeiro hoje é assim: antes eu contratava o cara pela RH e demito o cara porque o cara não tem boa sociabilidade, o cara não tem disciplina, o cara é desorganizado, o cara não consegue se relacionar com os engenheiros da empresa. Aí eu começo a analisar essas habilidades, essa capacidade de resiliência, essa automotivação, esses soft skills, para depois eu ver o que o cara tem de hard skill. Então o desenvolvimento dessas habilidades, principalmente essas habilidades de adaptabilidade, essas habilidades de capacidade de aprender rápido, estão se tornando cada vez mais
essenciais nesse mundo moderno. E uma coisa que eu gosto de falar, que o Yuri me fala assim, que eu achei fantástico, antigamente a gente ia pedir um emprego, ia para uma contratação, você deixava um currículo, o pessoal vai ler seu currículo, depois te liga para uma entrevista, e ele me explicando que hoje você tem uma forma de fazer entrevista que as próprias pessoas da empresa, não os psicólogos da empresa, os próprios funcionários entrevistam para ver se a pessoa tem um perfil que se adapta com o perfil daquela empresa. Essa é uma primeira coisa que eu achei extremamente importante. Segundo, a técnica que ele me ensinou lá, que é a técnica do storytelling, ele pede para a pessoa contar uma história. Conta uma história de quem é o Feliciano Azuaga. Durante 3 minutos eu vou tentar explicar. Feliciano Azuaga é um aluno lá de Campo Grande que tinha um sonho de conhecer o mundo, viajar bastante, estudar, ter um mestrado. Você contando uma história, ele falou que ele consegue identificar vários pontos que ele considera essencial para um funcionário, para a empresa dele, no caso lá da Estônia. Ele fala que ele conseguia identificar se aquela pessoa ela tem eloquência, se ela tem uma capacidade de organizar ideias. Ele interrompe a pessoa algumas vezes durante esse bate-papo e consegue identificar se a pessoa consegue voltar no mesmo ponto, se a pessoa tem foco. Ele pede para a pessoa apontar algum defeito dela para verificar se essa pessoa tem uma capacidade de fazer autoanálise. Porque a pessoa que tem capacidade de fazer autoanálise, ela consegue melhorar. Porque ela identifica pontos de fraqueza e consegue trabalhar esses pontos de fraqueza. Então, eu achei fantástico essa técnica, porque ali ele está analisando algumas habilidades socioemocionais da pessoa para depois ele olhar para o currículo, para ver se ele é engenheiro, se ele é administrador, se ele é economista, se ele é geógrafo, se ele é engenheiro de produção. Então, isso eu achei extremamente relevante. E aí eu gosto de falar para os meus alunos, né? Para os meus alunos, para os meus colegas, para as pessoas aí que a gente trabalha nos programas de cultura empreendedora. Hard skill é extremamente importante. É por isso que eu fiz minha graduação, meu mestrado, meu doutorado, meus cursos de especialização, educação executiva. É por isso que o tempo todo eu estou aprendendo um software novo, aprendendo a fazer uma língua nova. Isso é importante. Você ter um conhecimento técnico, saber fazer com técnica. Agora, soft skill está se tornando também essencial. E dependendo do formato de seleção, ele é o pré-requisito antes de você ser analisado pelo seu hard skill. Então a resiliência da pessoa, a resiliência é aquela capacidade de não desistir, é a capacidade de se moldar. A resiliência é uma característica muito determinante hoje no sucesso de algumas atividades profissionais. A flexibilidade é extremamente relevante também, a capacidade de se adaptar. Eu até brinco, eu falo assim, se você é muito bitolado e aquele seu segmento técnico entra em uma fase ruim no mercado, se você não tiver flexibilidade para se adaptar, você vai ter muita dificuldade, talvez até financeiramente no futuro. Então isso é muito difícil e tem que ser ponderado nesse momento. A capacidade de se comunicar. Comunicação é uma necessidade moderna. E até eu tenho um curso aqui na universidade que chama Desenvolvimento de Soluções e Inovação. E aí eu dou algumas oficinas de soft skills para meus alunos e hard skills. Eu peço para os alunos apontarem o que eles querem aprender. Porque eu tenho que saber o que eles se interessam também. E aí, no ano passado, uma das demandas que vieram dos alunos é comunicação. Não adianta, às vezes, você ser um gênio, ser um excelente técnico, ser um cara com QI elevado, se você não consegue se comunicar, não consegue transmitir a informação. Isso é extremamente importante, saber se comunicar bem, saber trabalhar em equipe, saber montar a equipe, saber buscar pessoas com perfis complementares. Então isso é muito importante nesse perfil de um profissional do futuro. Outra coisa, essa capacidade de liderança, ética, e junto com ética eu gosto de ressaltar também empatia. A gente está num mundo hoje que todo mundo quer ser dono da razão, as pessoas têm dificuldade em escutar. E eu lembro da palestra da Siemens, eles falaram que, como a Siemens está em 70 países, você tem que entender outras culturas, outras religiões, outros pontos de vista. É importante essa capacidade de entender pensamentos opostos e agregar, e não segmentar. E empatia é uma característica que está muito em falta hoje no mercado. As pessoas perderam a capacidade de escutar. Todo mundo quer ter razão, todo mundo quer falar,
todo mundo quer dar palpite sobre tudo, principalmente das áreas que não conhece, e isso é muito danoso atualmente. E um último ponto que eu falei, espírito de equipe. Trabalhar em equipe hoje é essencial, então isso eu nem vou meter muito. E um ponto que eu acho que aí a gente está falando muito, principalmente aqui no Brasil, enquanto o mundo inteiro está nessa discussão de... O mundo está passando por um processo de transformação, de chegada do 5G, que vai modificar essas estruturas tecnológicas que nós temos hoje, vai se tornar muito mais barato, muito mais rápido. Isso vai possibilitar o aumento da automação, do IoT, da indústria 4.0, da agricultura digital. Só que conversar com máquinas, programar, também vão se tornar uma necessidade essencial para um profissional do futuro. Eu até gosto de falar, antigamente, quando eu me formei como economista, se eu soubesse só teoria econômica nos livros, eu era considerado até que um economista bom. Hoje, se eu não sei ferramentas, se eu não sei mexer com stata, se eu não sei mexer com ArcGIS, se eu não entendo análise de dados, se eu não entendo algumas ferramentas básicas como Python, como R, eu não sou considerado um economista razoável. Então o que eu quero dizer com isso? O Brasil está muito atrás porque a gente não é preparado a também aprender linguagem de programação, lógica de programação, algoritmo, lógica. Então isso nos traz, em comparação a outros profissionais em outros países, um gap quando a gente vai competir com esses profissionais. Porque esses profissionais, vamos pegar um exemplo que eu gosto de dar no gráfico, você pega lá na Suécia, por exemplo, hoje quase que mais de 80% dos suecos sabem resolver problemas usando programação. Tá? Um dado de 2015, esse número deve ser maior hoje. Você pega a questão Suécia, Finlândia, Canadá, você pega na Inglaterra, os menininhos estão aprendendo lá lógica, algoritmo, linguagem de programação lá no ensino básico. Então, isso é uma dificuldade na formação educacional do brasileiro que vai gerar um impacto negativo muito grande na competitividade por posições em empresas globais. Porque a gente tem que lembrar também, a gente já tem dificuldade da língua, que muitos dos nossos estudantes que estão escutando não têm acesso a uma língua estrangeira fluente, então isso já dificulta entender essas conexões globais, esses novos mercados, essas novas demandas por profissionais. E a gente tendo essa deficiência também na formação eles falam nessa formação em alfabetização digital, isso nos deixa numa posição menos vantajosa na competição. Então isso também é uma necessidade que eu falo para vocês focarem. Então, para a gente fechar nosso bate-papo, eu acho que vocês têm que focar no desenvolvimento de soft skills. A universidade deve oferecer vários programas de extensão, atividades como essa, para você debater, discutir, aprender novas habilidades. E aprendam, por favor, habilidades que não são das suas áreas. Engenheiro não deve só conversar com engenheiro. Agrônomo não deve conversar só com agrônomo. Eu acho que o maior crescimento que eu tive na minha vida foi quando eu fui trabalhar, saí do departamento de economia, fui trabalhar no departamento de engenharia de produção e no departamento de computação. E até hoje, eu sempre procuro estar trabalhando em departamentos, no meu departamento, mas departamentos fora, porque eu sempre estou agregando um conhecimento adicional, participando de eventos de tecnologia, como Startup Weekends, Hackathons. Então, buscando novas habilidades. Você tem dificuldade em se comunicar? Vai fazer um curso de oratória. Tem dificuldade em mexer com software gráfico, vai fazer um curso desse software. Não entende sobre pesquisa, vai participar de um projeto de pesquisa, um projeto de extensão da sua universidade. Então, utilize o seu tempo de uma forma mais produtiva, porque esse é o momento de você estar fazendo a sua formação básica. Lá na frente, quando você estiver no mercado, você vai ter um custo de oportunidade entre trabalho e formação muito mais alto. Talvez você não consiga fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E aí isso é muito mais custoso. Eu até brinco, né? Um professor, que foi professor meu, da professora Tatiane, lá em Barra do Bugres, ele falava pra gente que a universidade, ela te dá portas, te dá opções. Às vezes você vai ter a mesma oportunidade do seu colega que está do seu lado. Você talvez vai aprender muitas habilidades novas, muito conhecimento novo que vai ser útil ao longo da sua vida, profissionalmente, pessoalmente. E às vezes o seu colega, que teve a mesma oportunidade, vai ter aprendido a simplesmente jogar truco. Então assim, eu sei que jogar truco é legal, mas você tem que saber que tudo tem o seu tempo e tudo tem seu custo.
E desenvolver novas habilidades é para ser feito nesse momento da sua formação. Busque também aprender uma linguagem de programação, é extremamente essencial. R, Python, qualquer linguagem, JavaScript. Busque também aprender uma língua estrangeira. Eu acho que de hard skill, essas duas habilidades técnicas são essenciais. Você vai se avaliar em qualquer programa de trainee por raciocínio lógico e língua estrangeira no primeiro teste. Então isso é essencial e, como eu disse, para fechar, busque o desenvolvimento das suas habilidades socioemocionais. Aprenda a escutar, aprenda a fazer autoanálise, aprenda a corrigir seus erros, aprenda a conversar com as pessoas, faça coisas fora da sua área, porque isso sempre vai te agregar e vai ser um diferencial lá. E também monte o seu LinkedIn. Monte seu LinkedIn para que as pessoas te encontrem. Tá? Esse negócio de distribuir currículo já acabou faz muito tempo. Então monte seu LinkedIn, coloque o que você faz, o que você participa, suas habilidades, escreva lá. Eu acho que isso é essencial hoje para quem quer se tornar um profissional do futuro. E eu estou na torcida por todos vocês aí que estão assistindo esse bate-papo. E a gente já vai conversar ao vivo daqui um minutinho. Como minha mãe dizia para mim, né, quando eu era criança, nunca entre no carro de estranho. E olha como que esse mundo mudou, né? Hoje em dia a maior empresa de transporte do mundo é o Uber, que só tem gente estranha. Eu sou Feliciano Azuaga, espero que vocês tenham gostado aí desse bate-papo. Fico à disposição. Minha rede social que eu estou mais usando hoje, assim, pro pessoal da universidade é o Instagram, mas eu também estou lá no LinkedIn. O contato também vai estar lá no Instagram. Só mirar o celular de vocês para fazer esse contato. Fico à disposição, espero que tenha gostado. Qualquer feedback, dúvida, comentário, sugestão, eu fico aberto. E obrigado mais uma vez aí pela Universidade Federal de Rondônia, pelo convite, e espero ter agregado nesse debate, desse momento tão delicado, eu acho que para todos os nossos estados e também para o nosso país. Um abraço, pessoal, e já vou fazer o bate-papo com vocês agora. Até a próxima e fico sempre à disposição.